Você acorda às 3 da manhã, abre o app por impulso e, antes mesmo de raciocinar, confirma a compra de 600 enfeites de jardim em forma de gnomos. Ao olhar para o recibo, pensa: eu nem lembrava que havia ligado isso no cérebro. Não era telepatia, não era sorte. Era um sistema que, em camadas, transforma cliques, buscas e hábitos em previsões, e às vezes, em empurrões sutis dentro da própria loja. Neste vídeo vamos desmontar essa sensação de premonição e responder à pergunta do título: como o algoritmo da Amazon sabe o que você vai comprar antes mesmo de você? Vou levar você desde os primeiros passos de Jeff Bezos até a máquina atual de recomendações, explicando onde moram os dados, como eles viram previsões, e por que a interface parece às vezes mais persuasiva do que uma vitrine física. Se você gosta de tecnologia e economia, inscreva-se. Jeff Bezos quis construir a maior loja do mundo. Essa frase simples embutia uma ambição dupla: variedade infinita e alcance global. No começo, a loja ainda era um site modesto, mas com decisões que seriam decisivas. Bezos privilegiou catálogo amplo, em vez de margens altas. Incentivou avaliações públicas em larga escala. Exigiu cultura de frugalidade e experimentação. Cada uma dessas escolhas tinha um efeito colateral poderoso. Produziu abundância de sinais. Um catálogo imenso gera escolhas. Avaliações públicas geram texto e estrelas. Cultura de experimentos gera métricas em profusão. Com o tempo, o ecossistema cresceu. Marketplace trouxe milhões de terceiros vendendo dentro da plataforma. Prime condicionou milhões a esperar entregas mais rápidas. Kindle e Alexa abriram janelas novas para saber o que as pessoas leem e falam. E a criação de uma infraestrutura de nuvem robusta permitiu que esses sinais fossem processados rapidamente. Não foi só construir uma loja, foi construir uma fábrica de dados. Que sinais alimentam essa fábrica? Pense na sua jornada típica dentro do site ou app como um rastro de migalhas. Cada migalha é um sinal. A palavra que você digitou na busca. Se você pesquisou moedor de café portátil e não comprou, esse clique ainda conta. Os itens que você clicou, o tempo que passou na página, se rolou até as avaliações ou só olhou as fotos, o que ficou no carrinho e foi abandonado, o que foi adicionado a uma lista de desejos, históricos de compras anteriores, frequência e categorias preferidas, avaliações que você escreveu e as notas que deu a produtos similares. Devoluções. Quem devolve com frequência tem um perfil diferente de quem raramente devolve. Dados passivos de dispositivos. Se você usa Alexa para pedir uma lista de compras, isso entra como intenção. Se comprou na loja física da Whole Foods, há sinais que podem cruzar online e offline. Informações vindas dos vendedores. Disponibilidade, preços, histórico de estoque, performance de vendas. Sinais contextuais. Hora do dia, tipo de dispositivo, localização aproximada, eventos sazonais. Cada um desses sinais tem peso. Alguns são como luzes brilhantes que gritam intenção. Uma pesquisa repetida por um produto é um indicador forte. Outros são sutis, como padrões de navegação que sinalizam curiosidade ou comparação. Como os sinais viram predições. Aqui entra a parte que muitas pessoas chamam de algoritmo, mas que na prática é uma coleção de modelos e regras trabalhando em sinfonia. Vamos usar algumas analogias para desatar o nó. Imagine uma festa com milhares de convidados. Em vez de perguntar a cada um o que gosta, você observa quem conversa com quem pega o aperitivo mais de uma vez e quem sempre vai ao balcão de sobremesas. Com esses padrões, você começa a sugerir parceiros de dança. Filtragem colaborativa é algo parecido. Identifica pessoas com hábitos semelhantes e recomenda o que foi popular entre vizinhos de gosto. Se você e outra pessoa compraram exatamente 3 livros em comum, o que ela comprou a mais pode ser um bom palpite para você. Agora, imagine as prateleiras se reorganizando automaticamente conforme os passos dos clientes. Item to Item Recommendation funciona assim.
Se muitos que compraram X também compraram YY, então quando você olha o X, o sistema mostra o YY. Não é que o algoritmo decora só a sua história, ele aprende padrões entre os produtos. Essa técnica foi especialmente útil para escalar recomendações em lojas com milhões de itens. Há também modelos que olham para o conteúdo, descrição do produto, palavras-chave, categorias, e tentam casar o que você busca com o que o produto promete. E mais recentemente, modelos que incorporam contexto. Hoje você está em um celular Android, às 22 horas, fez 3 buscas por roupas de frio. Talvez seja uma compra por impulso noturno. Redes mais sofisticadas aprendem representações complexas, combinando sinais de usuário e de item, para prever probabilidade de clique, visualização e compra. Por fim, tudo isso é ranqueado. O site não mostra 50 sugestões de uma vez. Ele ordena o que aparece primeiro com base em uma mistura de relevância e objetivo comercial. Alguns modelos estimam a probabilidade de compra, outros estimam margens, fidelização futura, possibilidade de devolução. O ranking é onde a engenharia encontra a estratégia de negócio. Daqui a pouco você vai ver como um simples clique transforma essa lógica em perfil que dura anos. Mas antes, é preciso falar de infraestrutura, porque prever em laboratório é diferente de fazer previsões para bilhões de usuários em tempo real. A mágica operacional por trás da previsão é infraestrutura. Servidores escaláveis, pipelines que transportam eventos em tempo real, bancos de dados capazes de responder em milissegundos. Em vez de um único computador pensando, são milhares trabalhando em conjunto. Cada clique seu pode gerar um evento que é enviado a sistemas de processamento, que atualizam modelos e alimentam cache de recomendação em frações de segundo. Isso permite que a página que você vê agora já esteja personalizada com o que aconteceu há poucos minutos. A construção dessa infraestrutura não foi acidental. Internamente, a necessidade de elasticidade e processamento em escala levou à criação de serviços de nuvem e ferramentas próprias que eventualmente se transformarão em produtos industriais usados globalmente. Ter capacidade computacional e pipelines ágeis transforma experimentos em decisões rápidas. Testes A/B são constantes. 2 versões da mesma página são oferecidas a grupos diferentes para ver qual converte melhor. É assim que pequenas mudanças em texto, cor, ordem de produtos ou preço viram ajustes permanentes quando aumentam receita ou satisfação. Existem mecanismos de produto que ajudam a transformar previsão em comportamento. Experimente a loja. Barra de buscas proeminente, sugestões automáticas enquanto você digita, caixas com "Quem comprou isso também comprou aquilo", ofertas relâmpago, botões de compra com um clique e o empreendimento de assinaturas. Prime não é só entrega mais rápida, é condicionamento. Usuários Prime tendem a comprar mais, experimentar mais e tolerar menos atrito. A velocidade de entrega reduz o custo psicológico da compra. E o algoritmo aprende que para aqueles clientes, recomendações certas resultam rápido em compras repetidas. Outro elemento sutil é a economia de atenção. Destaques como mais vendidos, avaliações com 5 estrelas e selos de garantia orientam a escolha. Para vendedores, isso importa. Quem ganha o espaço destaque tem mais visibilidade e mais dados, o que alimenta o ciclo de melhoria do modelo. Existe um elemento estruturado chamado Buy Box, que determina qual oferta aparece primeiro quando múltiplos vendedores vendem o mesmo produto. Isso é resultado de regras que consideram preço, reputação do seller, tempo de entrega e histórico. Mas nem tudo é virtude. Com poder vem responsabilidade e fricções. Há relatos e acusações diversas. Concorrentes e alguns vendedores acusam que dados agregados sobre vendas de terceiros teriam sido usados para lançar produtos concorrentes. Reguladores e comissões legislativas investigaram essas práticas, e há audições públicas em que perguntas difíceis foram feitas. A Amazon, por sua vez, afirma que políticas e práticas protegem a competição e que decisões são baseadas em eficiência e experiência do cliente. Em casos como esse, há uma zona cinzenta.
É evidente que o conhecimento de mercado traz vantagem competitiva. Se e como isso foi usado indevidamente é assunto de debate e investigação. Há também críticas relacionadas à concentração de poder e ao impacto no ecossistema de sellers. Um vendedor que começa a decolar pode ver uma grande marca própria surgir com versão parecida de seu produto. Há relatos de pequenos vendedores que perderam visibilidade repentinamente. Muitos acusam que isso se dá por ajustes nos modelos que favorecem quem já vende mais. Em alguns momentos, a própria dinâmica das recomendações pode favorecer produtos de maior volume, reforçando concentração. Além disso, condições de trabalho nos centros de distribuição e prisões por eficiência aparecem em discussões públicas sobre o custo humano dessa máquina de conveniência. E a privacidade? O cerne é simples. Quanto mais dados você dá, buscas, histórico, voz, mais precisa se torna a previsão. Para alguns consumidores, a troca é aceitável. Conveniência agora, menos exposição depois. Para outros, há desconforto em saber que vozes e movimentações estão sendo transformadas em perfis comerciais. As empresas trocam valor por dados. A regulamentação tenta criar limites, mas as fronteiras entre otimização de serviço e exploração comercial ainda são objeto de negociações legais e éticas. Voltando à prática. Como concretamente um conjunto desses elementos pode fazer com que o sistema antecipe sua compra? Imagine uma pessoa chamada Marina. Ela pesquisou por semanas um aspirador robô, leu avaliações, salvou um modelo na lista de desejos e comparou preços em 2 sellers diferentes. O algoritmo registra múltiplos sinais, pesquisas repetidas por produto X, tempo prolongado em páginas específicas, comparação de preços e inserção em lista de desejos. Esses comportamentos individualizados são combinados com padrões coletivos. Usuários com histórico parecido que então compraram no momento em promoção acabaram executando a compra dentro de um intervalo de tempo semelhante. A partir daí, o sistema identifica um momento de alta probabilidade de compra e passa a exibir o produto em destaque, talvez com um selo X pessoas estão vendo, ou uma oferta com frete grátis que coincide com a janela da promoção. Se Marina estiver navegando às 3 da manhã, o sistema leva em conta padrões de compra noturna, promoções passadas que funcionaram naquele horário, propensão de compras impulsivas, etc. Resultado: a loja não leu a mente de Marina. Ela simplesmente juntou muitos indícios e converteu o cenário em uma recomendação contextualizada. Um caso prático que ilustra outra face desse mecanismo envolve um pequeno vendedor que lança um produto de nicho. Primeiro mês. Vendas discretas, mas suficientes para acionar padrões locais. A visibilidade inicial traz mais dados, e se o mix de avaliações e desempenho logístico for bom, o produto começa a aparecer como quem comprou X também comprou Y. À medida que mais unidades são vendidas, o modelo interpreta isso como sinal de relevância e pode aumentar a exposição, até que o próprio sistema cria uma rota de crescimento para aquele produto. Mas esse mesmo ciclo pode ser interrompido se uma grande marca identificar a oportunidade. Ela pode lançar uma versão semelhante com preços competitivos e apoiada por maior estoque e logística, conquistar a buy box e sufocar o vendedor original. Há relatos desses episódios. Alguns defendem que isso é consequência natural da competição. Outros veem ali sinais de desigualdade de acesso ao mercado. Outro mecanismo que torna a previsão quase profética é a experimentação contínua. A cada mudança de layout, de sugestão ou de preço dinâmico, há testes sendo feitos com faixas de usuários. Esses testes refinam qual variação aumenta a taxa de conversão, tempo de permanência e repetição. Quando uma variação se mostra vencedora em métricas essenciais, ela é expandida. É assim que pequenas nudges, uma frase, um selo visual, uma posição na página, se tornam parte da experiência de milhões de usuários, sem que a maioria perceba que foi testada muitas vezes antes. E o preço dinâmico? Esse é outro componente que parece mágico. Preços mudam com base em oferta e demanda, rotas de abastecimento e comportamento concorrente.
Um produto pode aparecer mais barato para você num momento e mais caro para outro usuário, de acordo com uma multiplicidade de sinais. Histórico de visualização, sensibilidade a preço, contexto de mercado e estratégias de promoção. Isso levanta questões de equidade. Quando preços variam, quem sai ganhando? Quem paga mais? A resposta não é simples e envolve trade-offs entre eficiência de mercado e justiça de acesso. Então, o que significa isso para você, usuário? Primeiro, conveniência. As recomendações e a logística criam experiências rápidas, às vezes quase sem atrito. Você encontra o que precisa com menos esforço. Segundo, filtro de escolha. A personalização tende a colocar aquilo que encaixa no seu perfil diante dos seus olhos. Ao mesmo tempo, pode esconder alternativas que fogem desse perfil. Terceiro, exposição de dados. Cada comportamento gera sinal, e esse sinal alimenta modelos que podem ser usados para personalizar ou para segmentar de maneiras que você talvez não espere. Para vendedores, as lições são também complexas. A plataforma oferece alcance e ferramentas capazes de tornar um produto famoso. Ao mesmo tempo, cria dependência. Visibilidade pode ser efêmera, e políticas ou mudanças no ranking podem redefinir uma empresa da noite para o dia. Estratégias robustas incluem diversificar canais, manter controle sobre marca e logística, e entender que dados são tanto oportunidade quanto risco. Há um espaço ético que exige reflexão pública e regulação atenta. Quando grandes plataformas agregam dados e criam vantagens competitivas, o regulador pergunta: isso cria barreiras de entrada que distorcem a concorrência? As audições e investigações mostram que essa pergunta já está na mesa de decisões políticas. Enquanto isso, consumidores e vendedores navegam num ambiente onde conveniência e concentração caminham juntas. Voltando à imagem do começo. O algoritmo não é um leitor de pensamentos, mas um somador de pistas. Cada clique seu é uma letra, cada devolução é uma vírgula, cada dispositivo é uma assinatura. Juntos, esses sinais contam uma narrativa, não perfeita, mas suficientemente clara para orientar decisões com grande probabilidade de acerto. Essa probabilidade cresce com escala. Quanto mais usuários, mais padrões. Quanto mais padrões, mais previsões. Quanto mais previsões, mais comportamento moldado. Existe, claro, um lado que devemos acompanhar com cautela. É fácil transformar conveniência em dependência. É fácil aceitar que a experiência idealizada do usuário também esteja otimizando métricas que não são transparentes. E é preciso lembrar que, por trás dos resultados, existem escolhas de produto feitas por pessoas. Priorizar velocidade sobre precisão, lucro sobre diversidade, crescimento sobre igualdade. Essas são escolhas políticas, não inevitabilidades técnicas. Então o que você, espectador e consumidor, pode levar daqui sem virar especialista? Primeiro, consciência. Quando a loja acerta, celebre a praticidade. Quando a loja empurra, questione, procure alternativas, compare preços, leia avaliações críticas. Segundo, diversificação. Usar diferentes canais e vendedores pode reduzir a impressão de que a plataforma sabe tudo de você. Terceiro, pense como vendedor. Dados e logística são vantagens reais, mas dependência e competição com players poderosos também são riscos. Estratégias híbridas ajudam. No fim, a afirmação do título continua válida, com uma nuance. A Amazon não sabe o que você pensa antes de você, mas consegue, com muitos sinais e muita infraestrutura, detectar com precisão comportamentos prováveis e criar condições para que eles se realizem. É uma conjunção de ciência de dados, engenharia, UX e logística. Uma máquina de previsão que opera em escala, admirável em engenharia, instigante em termos sociais. Qual foi a recomendação da Amazon que mais te surpreendeu? Já teve uma compra que você não lembra de ter decidido? Conta sua experiência nos comentários, compartilha esse vídeo com alguém que também compra por impulso. E se quiser se aprofundar,
Assista ao nosso próximo conteúdo sobre como a personalização muda o comportamento do consumidor em plataformas digitais.